Eu costumo dizer que eu sou apaixonada pelo direito por sorte, pois eu escolhi o curso pelos motivos errados e orientada por uma concepção totalmente equivocada do direito. Então hoje conversarei com vocês um pouquinho sobre os motivos que me fizeram escolher o curso de direito e por que eu ainda permaneço no curso apesar disso. Meu nome é Juliana Matos, estou no 9º período do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás e hoje vou contar um pouquinho desse assunto para vocês. Infelizmente, nós somos obrigados a escolher o que vamos fazer pelo resto de nossas vidas, ainda muito jovens. A maioria é obrigada a escolher no ensino médio quando nós temos entre 14 e 17 anos. Ocorre que nós não somos obrigados a fazer a mesma coisa pelo resto de nossas vidas. Mudar é normal e muitas vezes é importante. Entretanto, a sociedade impõe que a nossa escolha deve ser perene. Então, essa escolha normalmente ela é feita com muita pressão. E essa pressão é orientada por diversos motivos. Nós devemos escolher algo que nos faz bem, algo que nós tenhamos vocação e principalmente, normalmente, que dê dinheiro. Quando eu escolhi o curso de Direito, eu tinha mais ou menos 12, 13 anos. E eu me lembro que eu escolhi devido ao glamour do Direito. Mas foi tão equivocada a minha escolha que eu me lembro de que eu fiquei apaixonada, eu fiquei atraída pelo glamour dos filmes norte-americanos de Direito. Toda aquela pompa do tribunal do júri, sendo que aqui o modelo é bastante diferente e o tribunal do júri é tão restrito. A minha escolha foi orientada por uma Juliana tão diferente da que é hoje, que eu me lembro que eu queria ser promotora de justiça. Hoje, se eu fosse escolher ser promotora, seria por motivos totalmente diferentes. Então, quando eu escolhi o curso de Direito, eu tinha mais ou menos 12, 13 anos e queria ser promotora. Ao longo dos anos, eu permaneci querendo ser jurista, fazer o curso de Direito. E eu acredito que essa escolha se deveu bastante ao fato de Direito ser uma ciência social aplicada, mas que no vestibular, na época ainda era vestibular, e Direito na segunda fase se enquadrava dentro do grupo de Humanas. Então existiria uma facilidade então para eu passar no vestibular. Pelo que eu vejo, essa escolha devido à área do conhecimento é um critério não somente meu, mas da maioria das pessoas, o que é normal. Eu acredito que nós devemos escolher o curso não somente pelo aquilo que a gente quer fazer, mas por aquilo que nós somos bons também. Eu acredito que isso deve ser um critério de escolha. Imagina eu que sempre tive dificuldade com matemática, física e química fazendo um curso de engenharia. Eu iria reprovar em todas as disciplinas no primeiro semestre, não iria funcionar. Então o fato de eu me considerar ser boa em humanas contribuiu bastante para isso. E eu era realmente boa, eu tinha uma facilidade muito grande, principalmente com história. Eu era muito apaixonada em história, gosto muito hoje, mas na época eu estudava bastante. Era uma matéria assim que eu estudava bastante a fundo por prazer. Tanto que eu me lembro que quando eu estava no 3º ano, eu cogitei seriamente em fazer história. Eu cheguei a olhar a grade curricular, porque a principal resistência que eu tinha era: eu não quero ser professora, direito dá mais dinheiro, essa era a minha concepção na época. Mas até que eu tomei a atitude e falei, não, eu vou olhar a grade curricular. E eu me lembro de que quando eu olhei a grade curricular do curso, eu me lembro que eu olhei da UFG e da UNB, e eu não senti tesão quando eu vi a grade. Eu falei, não me atrai, assim, eu não sei até que ponto eu seria feliz fazendo aquilo. Então, se eu realmente cogitei fazer história, e quando eu vi a grade curricular do curso de Direito aqui da UFG, eu fiquei mais atraída. Então, esses foram os motivos que me orientaram no 3º ano a escolher Direito. Quando eu fiz o vestibular no 3º ano, eu não passei no vestibular, então eu fiz um ano de cursinho. Então, com 17 anos eu não passei no vestibular. Eu passei um ano depois, quando eu tinha 18 anos. Então, ao longo desse um ano de cursinho, as dúvidas ficaram ainda mais intensas, porque eu estava morrendo de estudar, eu vivia para estudar, eu estudava o tempo todo mesmo, e eu estava morrendo de estudar e começaram aqueles questionamentos: será que eu quero mesmo esse curso? Eu me lembro que veio à minha cabeça muitas vezes: será que eu estou fazendo realmente esse curso porque eu quero ou por dinheiro? E por ego. Eu era uma aluna relativamente boa,
Então eu acreditava tolamente que eu não podia fazer qualquer curso. Eu dizia, nossa, eu morri de estudar para fazer um curso que não é tão concorrido. Era uma visão totalmente equivocada, porque aqui na UFG, medicina era o primeiro curso mais concorrido, depois era engenharia civil e depois era direito. Então eu acreditava que pelo tanto que eu estudei, eu deveria escolher um desses 3 cursos. Então eu lembro que assim, eu falava, não, se eu não vou fazer direito, eu vou fazer medicina. Porque eu queria fazer um dos cursos concorridos. Eu me lembro que em uma das vezes que eu comecei a cogitar fazer outros cursos, eu pensei em relações públicas ou jornalismo, que era um curso de humanas. E a UFG tem um projeto muito legal que se chama Espaço das Profissões. Eu fui nesse evento, então você conversa com alunos da faculdade, você conhece um pouco mais o curso. Eu me lembro que no de jornalismo eu acabei não indo. E hoje eu vejo que ainda bem que eu não fiz, porque não tem nada a ver com o meu perfil. E eu fui no espaço, né, de relações públicas. Eu lembro que eu vi que o curso era muito interessante, mas que também não era interessante com o que eu queria fazer, com aquilo que eu pensava do curso. Eu tinha uma visão um pouco diferente do curso. Então é interessante isso, se uma das universidades que você pensa em fazer tiver esse tipo de evento, é muito legal participar. Eu ia todo ano, desde o 2º ano. Então foram muito legais essas experiências, me ajudou a escolher um pouquinho o curso. Mas eu me lembro que durante o cursinho eu cogitei fazer economia. Só que economia não era um dos cursos tão concorridos da UFG. Tinha uma certa concorrência, mas era uma concorrência mediana, eu não sei como está hoje. E eu me lembro que eu tinha uma pressão tão grande em mim de passar, eu estava durante o cursinho, que eu disse assim, se eu cogitar fazer economia, eu vou fazer na UNB, porque a concorrência não é tão diferente com o que eu queria. Eu tinha essa pressão tão grande em mim de que eu deveria passar para o direito, de que eu devia passar para esse curso concorrido, que eu tinha receio do que as outras pessoas iriam pensar, tipo assim, de eu sair do direito e ir para economia. Daquilo ser não uma mudança de vocação, uma mudança de concepção de profissão, mas ser uma covardia minha. Hoje eu também vejo que talvez eu não me daria tão bem no curso de economia. É uma ciência muito complexa. Quando eu tento estudar um pouco a mais, eu vejo que realmente é uma profissão que exige muito, assim como todas as profissões, mas hoje eu vejo que eu não me daria bem. E na época eu cheguei a essa conclusão, mas pesou muito o fato dele ser um curso não tão concorrido quanto o direito. Então, como vocês podem ver, foi uma gama de questões que me fizeram escolher o curso que não eram tão relevantes. Eu escolhi o curso com 12 anos porque eu achava interessante, eu achava legal a forma que os tribunais aconteciam nos filmes. Permaneceu isso porque eu era boa em história, porque eu era boa em literatura, porque eu era boa, né, nas humanas de uma forma geral. Depois permaneceu assim porque era um curso concorrido, eu queria passar no curso concorrido porque eu havia estudado muito durante a minha formação. Depois permaneceu porque era um curso que dava dinheiro, todo mundo dizia que, né, tinha um leque de opções muito grandes. E tem aquele glamour da advocacia, realmente tem alguns advogados que ganham muito dinheiro, mas infelizmente é a minoria, né? Mas eu entrei na faculdade com esse intuito de fazer direito para me tornar uma grande advogada e ganhar muito dinheiro, pois como dizem na advocacia, o teto é o limite. E felizmente, depois de um ano de cursinho, eu passei no vestibular. Na minha época era vestibular e Enem, se eu não me engano eram 12 vagas que eram destinadas para o Enem na minha época, e eu acabei passando pelo SISU. E eu ingressei na faculdade em 2012, querendo advogar. Entretanto, apesar de eu querer advocacia, eu busquei fazer de tudo na faculdade. Eu falava que eu queria colocar em prática o tripé constitucional da educação, que é o ensino, pesquisa e extensão, porque eu queria ser uma profissional completa. E participei do programa Jovens Talentos para a Ciência e fiz 3 iniciações científicas. Eu estou terminando a minha 3ª iniciação científica. E devido a isso, eu não produzia somente os relatórios. Eu já tive a oportunidade de apresentar em alguns congressos e isso me fez viver a academia de forma plena. Eu tive um contato muito grande com a pesquisa e me fez apaixonar pela pesquisa, mas eu queria advogar. E eu dizia que quando eu chegasse no 7º período, eu iria começar a estagiar. E assim foi, eu estagiei em 2 escritórios muito bons, tive a oportunidade de realmente aprender e
quando eu cheguei no sexto período, se eu não me engano, sexto e sétimo, não tenho que confirmar a minha grade, eu tive direito empresarial. Eu gostei muito da matéria, vi que era um mercado muito bom e que eu poderia aliar uma matéria, um âmbito, né, do direito que eu gostasse com uma possibilidade de ganhos muito grandes. E por isso que eu busquei, então, um escritório com essa vibe do direito corporativo, um escritório, então, que tinha como foco a empresa. Fiquei nesse estágio durante 8 meses. E nos últimos meses eu comecei a perceber que aquilo não era para mim. Porque apesar de eu gostar muito de direito empresarial e no estágio eu ter contato com isso, na minha iniciação científica eu pesquisava outras coisas. Nessas 3 iniciações científicas e nos Jovens Talentos, eu pesquisei muito sobre teoria do direito, sobre direito constitucional, direito educacional, e eu me apaixonei realmente por isso. E pesquisar sobre isso foi bastante de encontro às minhas concepções ideológicas, a minha concepção de mundo. Então começou a entrar um pouco em conflito essa atuação no direito empresarial, de trabalhar para empresas. Não que eu ache que pessoas de esquerda não podem atuar no ramo empresarial, só não era para mim. Então eu busquei ir para outro escritório que eu pudesse trabalhar mais com pessoas físicas do que com a empresa. E lá eu fiquei durante um tempo e foi muito bom, aprendi demais, apesar de ter ficado menos tempo lá. E foi bom eu estagiar nesses 2 escritórios, porque eu percebi que apesar de eu gostar muito da advocacia, de eu admirar muito essa profissão, não era pra mim, porque eu sou muito apaixonada pela pesquisa e estou ganhando um amor também pela docência como um todo, né, questão do ensino. E eu tive que pesar o que eu queria mais, se eu queria trabalhar na advocacia ou fazer pesquisa. Então eu decidi que eu queria fazer pesquisa assim de forma prioritária, não ser só um professor de 20 horas, como eu tenho muitos professores excelentes assim. Então eu deixei de estagiar nesse escritório para poder me dedicar à pesquisa. Decidi que quero seguir a carreira acadêmica. E hoje eu estagio, mas no órgão do Tribunal de Contas do município, porque não dá para eu ficar sem estagiar, né? E lá é um estágio só de 4 horas, então eu tenho a possibilidade, a flexibilidade de investir na pesquisa da forma que eu quero. Então, como vocês podem ver, eu entrei no curso querendo advogar. Um dos motivos que me fez não querer fazer história foi porque eu não queria ser professora, dizia que eu não queria ser professora. E apesar de eu ter ido para o direito, querendo advogar ou fazer algum outro concurso, estou escolhendo seguir a docência. Espero passar na seleção do mestrado e ano que vem estar me preparando então para seguir a carreira acadêmica. E quanto ao curso em si, como eu disse, eu tive sorte, porque como vocês podem ver, eu escolhi o curso por motivos não tão importantes para se escolher o que você vai fazer para o resto da vida, mas eu tive sorte de gostar do curso. Os 2 primeiros anos, por exemplo, que a maioria da turma não gosta, foram os anos assim que eu mais fui apaixonada, porque é uma parte mais teórica do curso. Nós temos sociologia do direito, filosofia jurídica, sociologia geral, história do pensamento jurídico, ciência política. Então são disciplinas que eu considero de extrema importância para fundamentar a minha concepção do que é o direito, uma visão tão diferente daquela que eu tinha quando eu entrei na universidade. E eu gostei muito do curso, assim, eu sou muito apaixonada mesmo pelo curso que eu escolhi, apesar dos problemas que a FD tem, minha faculdade. É uma relação de amor e ódio, né, que nós temos com a Faculdade de Direito da UFG, mas eu também gosto muito. Estou no 9º período, então estou, né, na reta final, estou escrevendo minha monografia no momento. Mas eu gostei muito do curso, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, apesar de sempre existir, né, aquela possibilidade, nossa, se eu tivesse feito tal curso, se eu tivesse, né, feito tal coisa. Mas hoje eu vejo que eu fiz a escolha correta, estou seguindo pelo caminho correto, pelo menos por enquanto, pois como eu disse, apesar dessa pressão que a sociedade nos coloca de ter que escolher aos 17 anos o que nós vamos fazer pelo resto de nossas vidas, não é assim que ocorre. Aquela Juliana que escolheu o curso com 12 anos e que aos 17 anos fez a inscrição no vestibular, não é a mesma de hoje, felizmente não é.
E como nós queremos que uma escolha feita aos 12 anos, aos 17 anos, é posições diferentes de uma Juliana hoje com 22 anos. Então, por isso que eu digo que eu tive sorte de gostar tanto, porque eu realmente sou muito apaixonada pelo direito. Já ouvi dizer, inclusive, que eu tenho uma visão muito ingênua, né, do direito, dessa ciência. Eu considero como uma ciência, né? Mas eu sou realmente apaixonada e, felizmente, gostei muito. Hoje permaneço no curso, permaneço nessa profissão por outros motivos, porque eu acredito que o direito ele tem uma função social a ser cumprida. Nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos reconhecer que apesar dele ser uma ciência, ele não é neutro, o direito também é política. Então eu decidi seguir nessa ciência, mas para pesquisar um pouco mais sobre ela, né? Fazer uma pesquisa crítica e quem sabe, né, poder passar isso para os meus futuros alunos, para que eles possam ter uma concepção ampla do direito, não necessariamente a que eu tenho, mas eu espero mostrar para eles as diversas visões que existem dessa profissão tão apaixonante como o direito. Então esse é o primeiro vídeo da série Direito e eu quero então ouvir de vocês algumas questões, porque como nós dissemos em outro vídeo, esse novo formato do canal busca estabelecer um diálogo com vocês, então eu quero estabelecer algumas questões para que a gente possa conversar um pouquinho pelos comentários. Minha primeira pergunta é para você que escolheu fazer direito, que está cursando, que já cursou. Eu quero saber por que você escolheu fazer direito e eu espero que nós possamos conversar um pouquinho sobre isso nos comentários. Então a segunda questão que eu proponho a vocês é sobre esse dever de nós escolhermos tão jovens o que nós devemos fazer para o resto de nossas vidas. Infelizmente não existe muito o que se fazer, porque nós saímos do ensino médio e temos que prestar o Enem. Mas e aí? Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Quão foi difícil para você ter que escolher o que fazer para o resto de sua vida? Aos 17, aos 18 anos, não sei. E sobre a questão da mudança, eu gostaria de saber como vocês encaram isso. A pessoa entrou na faculdade, muitas vezes se esforçou durante anos para conseguir aquela vaga e quando chega lá não é nada daquilo que esperava, porque infelizmente nem todos têm a sorte como eu, de ter feito uma escolha totalmente equivocada, mas que no final deu certo, mas nem todos têm essa sorte. Então eu quero ouvir de vocês um pouquinho sobre essas questões que estão bem abertas, mas que nós possamos então estabelecer um diálogo também bastante amplo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês podem ver, aqui do lado estão aparecendo algumas outras opções de vídeos para vocês. Então, terminando de assistir esse vídeo, não deixe então de conferir outros vídeos do canal em diálogo. E não deixe de se inscrever no canal, de curtir, favoritar e compartilhar o vídeo. Obrigada!